lá, né, que temos então o link no YouTube com as aulas gravadas. Professor, Pode falar, pode falar. para mim não está aparecendo nada aqui. Será que é só o meu? Não, eu não projetei ainda. Ah, bom. Beleza. É que o povo vai chegando atrasado, né? Daí a gente tem que esperar, porque senão. Agora tá, né? Ainda não. Aqui Agora apareceu. tá. Agora não. Foi? Apareceu. Para mim ainda não. Ô, doido. Para mim apareceu também. Beleza. É, eu cliquei no botão errado aqui, eu vou ter que voltar, porque senão na hora que aparecer gente para admitir, eu não vou conseguir colocar as pessoinhas na sala. Beleza. Dá uns minutinhos. Coração. Aparece para alguém aí adicionar essa pessoa ou não? Aqui não aparece. Para mim aparece, professor. Aparece? Para mim aparece. Você pode adicionar nas pessoas então, para ficar mais fácil? Sim, posso. Beleza, agradeço, porque senão toda hora a gente tem que ficar parando. Tranquilo. Beleza. Então, galera, boa noite a todos e todas. Na nossa última aula, então, a gente falou sobre patologias do sistema respiratório, né? A gente falou de algumas doenças em equino, falou em doenças em suíno, em felinos, em bovinos, né? As de pequenos animais, a gente focou bastante na traqueobronquite infecciosa canina, né? Que é causada por 3 agentes. Quem conseguiria responder, sem olhar no caderno, quais são os 3 agentes da traqueobronquite infecciosa? Pelo menos um. Alguém? Parainfluenza canina? Vírus da parainfluenza canina, muito bem. Qual mais? Aquela bactéria que lembra a mortadela. Não? A Bordetella bronquicéptica, né? E aí também a gente foi pro adenovírus canino tipo 2. Então essa é a etiologia da traqueobronquite. Qual seria um exame que poderia ser feito para avaliar a traqueobronquite? Vocês estão aí? Traqueoscopia? Poderia ser também, poderia. Mais um mais em conta que a gente tem na rotina. A gente poderia fazer radiografia, né? A radiografia poderia dar uma noção para a gente, um norte ali, por causa dos brônquios, né? Porque como tem um processo inflamatório nos brônquios também, então poderia ser feito um raio-x. Aí eu falei de rinotraqueite felina. Qual que é a prevenção para rinotraqueite?
Vocês estão me ouvindo? Vacina? Gripe. A vacina, né? Poderia ser a tríplice, a quádrupla ou a quíntupla felina, né? Muito bom. Aí eu falei da herpes vírus, que além do sistema respiratório, ela afeta outros órgãos. Quais outros órgãos? Que na rinotraqueite infecciosa rinotraqueite felina. Quais outros órgãos são afetados? E aí? E aí, galera? Qual que é? Vocês estão me ouvindo? Oi? Estamos ouvindo, Alguém? professor, só não tô lembrado o que é. Não, beleza. É que eu tô com medo da internet hoje, galera, que hoje é sexta, né? Sempre a internet meio que oscila final de semana. Vocês mandam mensagem, dá uma ligada pra mim se cair, tá? Porque senão eu vou ficar falando Pra mim tá dando sozinho. umas travadas legal. É, então. Mais alguém tá travando? Não, né? Pô, então tá bom. Aí os órgãos que são afetados lá no gato podem ser os olhos. Tanto é que eu falei assim, que às vezes vocês vão pegar aqueles gatinhos de rua, tal, para adoção, ou vai chegar cliente com esses gatos, eles já estão cheios de secreção ocular. Geralmente tem uma associação do herpes vírus, né, que é o vírus causador da rinotraqueite, com o vírus da calicivirose felina. Calicivírus. Quem lembra o sinal clínico de calicivírus nos gatos? Eles formam úlceras orais nos gatos. Então, assim, na gengiva vai formar um halo vermelho, a língua vai ficar toda erosiva. Beleza? Meu Deus do céu, hein? Que lindo vocês. Vamos dar uma olhada nas aulas, seus lindos. Beleza? Vamos lá, então. Estão me ouvindo, né? Posso continuar, então, a aula. Sim, Beleza. Tem alguém para adicionar aí, galera? Quem puder adicionar uma coleguinha ali. Então, agora a gente vai para a nossa aula de patologias do sistema tegumentar. Depois, a gente ainda tem as patologias do sistema respiratório posterior, tá? Só que é uma aula bem longa, meio chatinha assim, eu deixei ela para depois, tá? Que daí a gente vai falar de bronquite, vai falar de pneumonia, de edema, enfisema, atelectasia, então eu vou deixar mais para frente isso aí. Então, hoje a gente vai falar de sistema tegumentar. Primeiramente, a gente tem que lembrar do nosso sistema tegumentar, então, né, que ele tem algumas funções pré-definidas ali. Primeira função é a função o quê? Protetora. Então, a pele, o tegumento ali dos animais, ele serve como a primeira proteção. É uma barreira física. A pele, para quem lembra, é o maior órgão, né, do corpo, tá? Então, é ela que faz essa primeira proteção, é o maior órgão do corpo. Então, o efeito dela é protetor, para ser protetor do calor, do frio e das radiações solares. Quando a gente fala em radiação solar, hoje eu apresento uma doença para vocês, porque cada aula eu falo bastante de uma doença, né? Eu foco bastante para pelo menos uma doença vocês saberem, né? Quem sabe, enquanto graduação, que é complicado, é muita informação, enfim. Mas então, pelo menos uma doença vocês têm que saber. Aí eu falo aqui, quando eu estou falando de radiação solar, vocês já ouviram essa história aqui, né? De animais brancos. Já ouviram essa história? Que animal branco não é legal ficar muito tempo no sol. Pitbull branco geralmente acontece problemas de pele. Gatos brancos desenvolvem problemas de pele. Cavalos brancos, muito brancos, desenvolvem problemas. O próprio bovino pode desenvolver também. Já ouviram?
Já ouvi, professor. Já ouviram? E é ótimo, então, né? Porque que acontece? Eu tô matando uns pernilongos aqui. O que acontece é o seguinte, esses animais, eles têm uma diminuição de melanócito, né? E a própria melanina ali, ela já ajuda como protetor, certo? Inclusive, uma curiosidade, eu sou moreno, então nós morenos, a gente tem mais dificuldade em absorver a vitamina D, tá? Então é mais difícil a gente absorver a vitamina D. Então essa história de ficar no sol para adquirir a vitamina D, nem todo mundo consegue ter essa absorção legal de vitamina D, tá? Então, justamente por causa dessa questão da melanina. Então, quem tem menos melanina na pele consegue absorver mais esses raios, né? A própria vitamina D, no caso. Só que aqui a gente está falando de malefício, né? Então, esses animais muito brancos, eles vão ter lesões de pele causadas, então, pela radiação solar, pelos raios ultravioletas ali. Beleza? Aí eu tenho uma doença bem característica, que a gente vai falar dela mais tarde, mas já vou adiantando. Vocês podem anotar aí, porque não vai estar escrito aqui nesse slide, né? Então, chama carcinoma espinocelular. Carcinoma espinocelular. Já ouviram falar desse problema? Não. Não? Já. Já? O que É você as viu? verrugas, professor? Relaxa. Poderia ser. Na verdade, o carcinoma é um tipo de lesão que vai perdendo as estruturas da pele. Geralmente as áreas que têm menos pelo. Então, por exemplo, na orelha e no nariz, no focinho ali dos animais. A espécie mais afetada são os gatos brancos, tá? Então, gatos que têm essa pelagem branca, eles desenvolvem essa doença se eles forem expostos muito tempo no sol, certo? Então, existe essa patologia. E qual que seria a saída? Existe um tratamento depois que já lesionou ali e tal, que é um tipo de câncer, tá? É carcinoma, então é um tipo de neoplasia. Uau, é como se fosse um câncer de pele, então, né? Então é um câncer que desenvolve nas extremidades ali da orelha e pode acometer o focinho dos gatos. Qual que seria o tratamento? O que vocês acham que seria usado ali de tratamento? Geralmente, quando a gente tem nódulos no animal, o que a gente faz? Cirurgia. Cirurgia. Então, nesse caso do carcinoma espinocelular, também é cirúrgico. Então, também, dependendo, o gato até perde a orelha, dependendo da gravidade desse carcinoma. Então, uma das medidas é a cirurgia. Mas aí, olha só, cadê os curiosos da turma? Eu não falei que acomete o focinho? Aí vai cortar o focinho do gato, arrancar o focinho fora? O que vocês acham? Eu falei que a cirurgia é retirada, né? É uma exérese. Para vocês aprenderem o termo também, chama exérese. Então, eu faria uma exérese da lesão ali, pronto, resolveu o problema. Mas e aí? É no focinho. Eu vou tirar o focinho desse gato fora? Dá para entrar com quimioterapia, Zuzu? Poderia, mas tem um protocolo melhor do que a química. Faz parte de uma cirurgia, só que é uma cirurgia diferente. A radioterapia? Quase. Quase, mais ou menos. É meio doido assim também. Seria a criocirurgia. Já ouviram falar de criocirurgia? Não tem aquela propaganda do Points para verruga? Você vai lá, coloca lá o negocinho, a verruga cai?
Nunca viram essa propaganda? Sim. Já. Sim, então, beleza. Então, a mesma coisa, existe isso para animais. Existe um dispositivo, assim, que você coloca o nitrogênio e faz cirurgia com aquilo ali. E aí é uma criocirurgia. Então, nesses casos de carcinoma espinocelular de ponta de nariz, você pode usar a criocirurgia, que tem os efeitos ótimos, tá? Depois de alguns dias, porque ele desenvolve, ele acaba matando, né, as células neoplásicas por frio, né, porque fica gelado, e depois esse tecido morre, né, ele cai. E aí fica o tecido sadio ali embaixo, certo? Medidas de prevenção do carcinoma espinocelular, então. Evitar a exposição solar, né? Então, se você tem um animal, se você vai atender um tutor que tem um gato, um pitbull, falar pitbull porque é o mais comum de acontecer, tá? Um pitbull branco, as medidas são essas, tem que tentar evitar, não totalmente, né? Mas não evitar a exposição muito tempo ao sol, certo? Então, às vezes, animal, sei lá, dependendo do tipo de criação, né? Às vezes, o animal fica lá preso numa coleira, branco, tomando sol o dia inteiro. Provavelmente que ele vai desenvolver esse tipo de lesão, certo? Então, Ô, carcinoma professor, espinocelular. Pode falar. ô, ô Zuza, isso daí também dá ali naquelas região ali do calo de apoio ali? Ali seria mais de atrito mesmo, porque do sol é mais na face mesmo e na ponta da orelha. Aí esses que você está falando já é outras coisas. Mas do sol mesmo é mais nessa região. Beleza? Esse animal que você Professor, está falando, ele tem outras lesões em outros lugares ou só ali no não calo? tem também. Não, tem no calo de apoio e abaixo do calo de apoio, tipo na canela, assim, Mas na face não tem. na face não tem. Não, então é mais comum ter na face, né? Pode ser igual assim, a gente fala aqui, né? A gente sempre É um Bull lembra que Terrier, um Bull Terrier branco. Então, daquele geralmente é jeito. mais nessas lesões, nessas áreas, né, que tem menos pelo. Mas a gente está falando de biologia, né? Então tudo pode acontecer. Às vezes esse animal desenvolveu. Nesse caso, o ideal é fazer o quê? Qual que seria para diagnosticar, Robson? Porque não tem como você só falar assim, supor, ah, não, é o sol isso aí, mas como você tem como afirmar que é essa lesão? Robson, Não tem como afirmar que é essa lesão, né? Que como? é esse daí. Mas foram um monte de veterinário, cada um falou uma coisa, mas isso aí nunca ninguém falou. Ou Não, eu teve a sei. suspeita. Beleza, mas você é veterinário também daqui a uns anos. O que que você vai Ah, fazer para diagnosticar? a primeira coisa, vou fazer uma entrevista, né? Se ele fica muito tempo no sol. Beleza, tá. Tá bom. Mas e aí? Aí você fez a anamnese, né? Essa sua entrevista chama Aham. anamnese. Aí você fez a anamnese. O cara falou realmente que o animal fica no sol, é um animal branco e tal. Mas e aí? Só pela anamnese você vai fechar? Tem algum exame que você faz? Então, não sei, professor. Não, beleza, a gente está aqui para diagnosticar mesmo, a gente conversar, né? Para a gente Uhum. conversar e aprender alguma coisa. Raspagem Alguém daria, estu... professor? Oi? Uma raspagem daria? Uma raspagem de pele? É. Também não. Não seria uma raspagem. Como que Não chama via. aquele. E aquele que é com agulha que o senhor ensinou? Eu esqueci o nome. Citologia daí? É. Às vezes, dependendo se a lesão estiver muito grande, às vezes a citologia ajuda. Mas qual que seria o melhor exame? Seria a biópsia, tá? Eu poderia fazer uma biópsia de pele. Então, nesse caso aí do animal que o Robson está falando, o ideal, assim, para realmente fechar o diagnóstico, a minha suspeita pode ser que seja o sol. Aí, como o cara já foi em vários lugares, não resolveu, às vezes uma biópsia. Então, aí anestesiaria esse animal, coletaria um fragmento ali da pele. Às vezes nem precisa de anestesiar, pode fazer só anestesia local.
Faz anestesia local, coleta esse material e manda para biópsia. Na biópsia, eles vão diagnosticar se tem ou não o carcinoma espinocelular. Então, seria o melhor exame de diagnóstico a biópsia. Beleza? Então, a gente falou de uma doença aqui, que é o carcinoma espinocelular. Ele está relacionado, então, com essa função protetora da pele, né? Que, então, esses animais de pelagem branca, eles têm mais facilidade de desenvolver esse problema, certo? Medidas de diagnóstico poderiam ser feitas, então, uma biópsia de pele. Esse material, esse fragmento, vai para análise. Depois ele vem com esse diagnóstico, né, de carcinoma espinocelular. Você tem duas saídas. Ou você faz cirurgia com a criocirurgia, que é o nitrogênio líquido, que daí você vai usar uma tecnologia a frio ali nessas lesões, ou você já parte para a exérese, que é a retirada, então, desse carcinoma. Beleza? Seriam as melhores medidas. Depois disso, preventivo é o quê? Evitar, então, a exposição ao sol. E tem uma coisa doida. Vocês acham que existe protetor solar para cachorro? Deve ter, né? Já tem, já existe, tá? Então, na Pet Society, que é uma empresa, eles já fabricam esse protetor solar, justamente para esses animais que são mais brancos, Isso né? aí já não pode. Isso aí já não pode, professor. Isso aí é. É o quê? Isso O daí é quê? propaganda. Ué, mas é a única empresa que faz, ué. Quando é assim, ó, quando é uma empresa só, não tem problema você falar. Agora, se ela tivesse outras empresas concorrentes, aí não era legal falar, né? Entendeu? Zuza, Pode falar. você já tentou passar protetor solar num gato? Ah, não. Aí isso aí a gente recomenda Difícil, pro viu? tutor, né? O tutor que tem que cuidar, né? Aquela história que pariu, como é que é? Fulano que balance, né? Daquele jeito. Ok, então a gente falou de uma função da pele que é a proteção, certo? Já falamos de uma doença que tem a ver, está relacionada com a proteção da pele. Outra função dessa pele é o que? A função excretora, que vai ter, então, através do suor, contribuir para a eliminação, então, de substâncias tóxicas. Eu vou ter funções termorreguladoras, que vai contribuir, então, para manter a constante temperatura corporal. E ainda a função sensorial, que os seus sensores nervosos, então, permitem sentir a pressão e a dor à temperatura. Então, aqui, galera, com as divisões. Onde vocês acham que está o subcutâneo? O subcutâneo, ele está na epiderme, na derme ou na hipoderme? Na epiderme. Epiderme, derme. Quem mais? Sai, Juna. O subcutâneo, crianças, ele está na hipoderme, tá? Então, o subcutâneo, ele vai estar nessa parte aqui, ó. Então, na hora que vocês forem fazer uma aplicação, quando ela é subcutânea, você não pode ir muito superficial, porque você vai acabar aplicando esse produto na epiderme. Se você for um pouquinho mais para dentro, mas não no nível suficiente, você chega na derme, que daí aqui, ó, tem os vasos sanguíneos e tem o nervo. Então, nessa região aqui vai ter mais sensibilidade, vai ser a região sensorial. Então, na derme vai ter essa região sensorial. Então, às vezes, por isso, é óbvio, isso é individual, né? Às vezes, alguns animais são mais escandalosos, né, para receber uma medicação. Mas, às vezes, é porque é você que está aplicando no lugar errado, né? Às vezes, você pode estar aplicando numa região mais vascularizada, mais inervada, tá? E na região hipoderme, que daí é a região do subcutâneo. O que acontece se vocês fizerem uma aplicação de uma vacina na região da derme e da epiderme? O que pode acontecer? Eu já ouvi falar que fica paralítico.
não é verdade? Paralítico? Depende. Um Isso aí eu edema. já ouvi, eu nunca fui atrás de saber, mas nunca vi assim, tá? E uns Só se nódulos, né, realmente professor? você pegar uma parte ali da medula, né? Só se você for muito assim, doido assim mesmo, né? Mas nessas regiões aqui, não. Mas e aí? Se Edema. aplicou aqui? Se aplicou, você está fazendo a injeção, vocês estão aprendendo, né? Daqui a uns dias, quando a gente tiver as práticas, né? Vocês já tiveram a oportunidade de coletar sangue, alguns aí, então já entraram ali na subcutânea do animal, até na vascularização, né? E aí, se vocês fizerem uma aplicação de um medicamento nessa região aqui ou nessa, o que vocês acham que vai acontecer? Cria um edema. Ótimo, muito bom. Vai ficar aquele edema, né? Então demora mais tempo para aquele edema absorver, certo? Então o tutor não vai gostar, né, de pegar o animal dele, ter aquele caroço ali, tá? Aquele edema, aquele aumento de volume. Então a região correta é na região hipoderme, tá? Que é a região do subcutâneo, beleza? Certo? Então, se vocês aplicarem a medicação nessa região aqui, provavelmente pode ficar uma bolinha. Obviamente que ela pode absorver, só que se ela não absorver com o tempo, acaba virando uma cirurgia, porque aquilo ali pode desenvolver um lipoma, que daí já é um tipo de neoplasia. Dúvidas? Então, quando a gente falar de animais brancos, qual é a patologia que eles podem desenvolver? Carcinoma? Carcinoma, o que mais? Ninguém? Peguei atrás. Carcinoma espinocelular. Celular. Isso, carcinoma espinocelular. Qual que é o tratamento? Cirurgia ou... Esqueci o nome daquele outro negócio. A crioterapia, é isso? Crioterapia. Isso. Ótimo, beleza? Diagnóstico. Diagnóstico. Biópsia? Fazer a biópsia. Biópsia da pele. Muito bom, beleza. Então agora, galera, vocês vão ver animais brancos com outros olhos, tá? Vocês têm que ter essa visão também que eles podem desenvolver. Outra coisa, animal bicolor. Às vezes um pitbull lá, ele é branco na região da face, das orelhas, mas ele é caramelo do pescoço para baixo. Sei lá. Ele também pode desenvolver nessas regiões que são brancas, certo? Então não precisa ser um animal totalmente branco. Mas em regiões brancas, ele pode desenvolver essa doença. Principalmente nessa região desprovida de pelo, né? Que tem menos pelo na região do focinho e das orelhas, né? Então aqui seria uma lesão de carcinoma espinocelular, tá? Então esses animais eles vão chegar dessa maneira para vocês. Então a galera quando vê isso aqui pensa que é sarna, pensa que é outras coisas, tá? Então eu estou ensinando vocês agora aqui, ó, no quarto semestre, numa sexta-feira. Lembrando que quando vocês atenderem animais de pelagem clara com essas lesões, lembrem dessa aula que vocês podem comer barriga, tá? Vocês podem chegar lá e falar, ah, essa sarna aí, tá? Pelo amor de Deus, tá? Tenha esse diferencial que esses animais de pelagem branca, eles podem desenvolver essa doença, carcinoma espinocelular. Beleza? Ô, Zuza, Pode falar. mas o animal de pelo escuro, ele nunca pode, pode correr também desenvolver ou não? Difícil, mas o nunca na biologia é difícil, né? São pouquíssimas coisas que a gente fala nunca, né? Tanto é que por isso que tem tanto relato de caso. Isso aí, se acontecesse, seria um relato de caso, uma coisa não é normal na ciência, na biologia, ter um caso de carcinoma no animal de pelagem escura, entendeu? Mas não é impossível, né? Pode acontecer. Certo? E aí a gente vai para, continuando sobre a pele, né? A gente vai para as partes de cicatrização.
Isso aqui lembra muito, a gente já falou sobre isso quando a gente falou em patologia, né? Então a gente vai ter uma lesão ali, vai ter a presença de coágulo, né? A primeira coisa que acontece é o coágulo que chega nessa região. Depois vai ocorrer o processo inflamatório, que todos aqueles 5 sinais lá que a gente já falou ocorre, então a cicatriz vai ocorrendo, então a cicatrização. E aí começa uma proliferação dos fibroblastos. Lembram que eles jogam umas redes de fibrina ali e tal, para começar a questão da formação do tecido. E por último, a fase de maturação, certo? É onde então ocorre a cicatrização completa. Então, primeiro é a hemostase, com aquela formação do coágulo. Depois desse coágulo, depois dessa hemostase, vem a parte do processo inflamatório. Então, ocorre o processo inflamatório. Depois ocorre uma proliferação dos fibroblastos. E por último, então, ocorre a maturação, que daí ocorre, então, a cicatrização da epiderme. Coloquem isso aí no esqueminha aí pra gente. Ó, hemostase, presença, então, de coágulo. Depois dessa hemostase do coágulo, vem o processo inflamatório. Depois do processo inflamatório, a proliferação dos fibroblastos. E, por último, a fase de maturação, que daí já é a fase de cicatrização da epiderme. 4 fases. Beleza? Hemostase, coágulo, inflamação. Depois vem a proliferação dos fibroblastos. E depois a maturação, que daí já é a cicatrização da pele. Coloquei essa foto de equino aqui porque é o que mais acontece, assim, para a gente falar sobre cicatrização hoje. Quando a gente fala, é comum vocês observarem isso aqui. Quem é de clínica de grandes já viu bastante. Animal se corta em arame, na cerca, enfim, eles acabam lesionando e chegam desse estado para vocês. O que vocês fariam? Chegou um cavalo, foi hoje. Isso foi hoje, faz umas 3 horas que aconteceu. Você conseguiu chegar na fazenda a tempo, tal, beleza. O que você vai fazer? Você vai passar uma pomadinha, mandar embora, ganhou seus trezentão para ir lá na fazenda. E aí, o que vocês vão fazer? Alguém fala alguma coisa? Passa um anti-inflamatório, né? Para acontecer alguma coisa grave. Alguma pomada para ajudar a cicatrização. Ok, muito bom. Então, nesses casos, obviamente, que a gente tem que usar anti-inflamatório para reduzir aquele processo inflamatório que está apresentando na região, porque eu já falei para vocês, a inflamação é boa, tem que existir inflamação. Só que a gente usa anti-inflamatório para evitar a resposta exagerada do organismo, né? Essa resposta exagerada que não é legal. Então, a gente vai usar um anti-inflamatório, vai usar antibiótico, mas nesse caso, que faz 3 horas que aconteceu, o que mais você poderia fazer? Qual a situação que tá aquilo ali? Uma sutura? Sutura. Ótimo. Então, galera, a gente pode ajudar esse processo de cicatrização. Então, a gente pode fazer cirurgia, a gente pode aproximar essas bordas ali, e isso vai acelerar o processo de cicatrização. Obviamente que isso foi recente, igual eu falei, 3 horas, né? Faz pouco tempo que aconteceu. Então, tem como você chegar ali e fazer um desbridamento ali, né? Para reviver as bordas, né? E fazer uma sutura. Ótimo, isso para você ajudar no tempo de cicatrização. Agora, outra situação. Você foi chamado para uma fazenda que faz 4 dias que ocorreu essa lesão. O que vocês vão fazer nesse caso? Anti-inflamatório, limpeza e tchau. Ok. Esse tchau, galera, é a cicatrização por segunda intenção.
Então, vai ter muita situação na veterinária que vocês vão fazer cicatrização por segunda intenção. O que é isso? Às vezes, vocês vão ter feito uma cirurgia de castração, sei lá, e beleza, de repente, vem esse tutor com o animal abriu os pontos. Abriu os pontos, só que assim, só abriu o ponto da pele, certo? Dependendo do tamanho da extensão, se for uma extensão pequena, às vezes foi um ponto que soltou. Você não precisa anestesiar esse animal novamente, submeter esse animal na anestesia novamente, e aí você pode optar pela cicatrização de segunda intenção, que é isso aí mesmo, é o uso de antibióticos, anti-inflamatórios e pomadas que aceleram esse processo de cicatrização. Hoje em dia tem zilhões de pomadas que fazem isso, certo? Então vocês passariam essas pomadas, pode falar. E se for também para fazer uma anestesiazinha local ali, para dar outro ponto, é melhor você dar no cru mesmo, né? Vai picar de qualquer jeito. É só um ponto. Não, né? Não pode, porque daí tem o negócio do bem-estar animal, né? Estamos sendo gravados. Daí, ó... entendeu. Não pode, entendeu? Isso, assim, não pode. O ideal, assim, igual eu tô falando, se é um ponto, se é uma coisa assim mínima, não tem necessidade nem de ponto mais. Você pode optar pela cicatrização de segunda intenção, entendeu? De boa? Suave? Ok. Então aí tem um caso clínico aqui, ó. Um equino foi atendido no hospital veterinário com a ferida na região lateral direita da face. Então chegou desse jeito aqui, bonito. Só que isso aqui, ó, não foi agora, não. Já dá para ver aqui, ó, pela coloração aqui, galera, ó, retração da pele. Isso aqui já tem uns 5 dias isso aí. Ok. E quais seriam as fases, então, da cicatrização? Falei para vocês anotarem. Primeiro ocorre o quê? A formação do... Coágulo. Coágulo. Depois vai ter o quê? O processo... Inflamatório. Depois tem o quê? Proliferação dos fibroblastos. A proliferação dos fibroblastos. E por último... Maturação. Maturação, certo? Então, nesse caso aqui, galera, ó, foi uma cicatrização por segunda intenção. Ó. Então, ele não fez cirurgia, ele foi, ó, reduzindo, tal, até chegar no fechamento da lesão ali. Demora, tá? Mas em alguns casos não tem o que fazer, principalmente em equino. Algumas regiões de equino, galera, não fecha. A pele é tão assim firme que você coloca a sutura ali, a sutura não aguenta, tá? Então, algumas regiões tem que partir para cicatrização de segunda intenção. Dúvidas até aqui? Não. Ok. Daí a gente vai agora para alterações que a gente pode observar nessa pele. A gente tem alterações de cor. Um dos exemplos mais comuns são essas manchas avermelhadas na pele aqui. Quem arrisca falar o nome dessas manchas avermelhadas? Ninguém? Eritema. Robson? Eritema? Não, menos. Mais alguém? Robson? Úlceras. Úlceras. Ok. Então, hoje, então, crianças, vocês vão aprender quando vocês pegarem esses animais, tiverem essas manchas avermelhadas na pele, isso chama petequias. Petequias hemorrágicas. Petequias. A petequia, galera, é um indicativo de hemoparasitose, tá? Então, às vezes, esse animal tem alguma erlíquia, babésia, trypanosoma, leishmania. Tudo isso aí acaba
lesionando as plaquetas, né? Tendo diminuição das plaquetas. Como é que é o nome da diminuição de plaquetas? Trombocitopenia. Então, esses animais têm uma trombocitopenia. Um dos sinais clínicos que eles vão desenvolver, então, essas manchas avermelhadas na pele. Petéquia também é comum em seres humanos com dengue hemorrágica, tá? Então, a dengue hemorrágica, ela apresenta também essas petéquias hemorrágicas aqui no ser humano, certo? Então, uma das alterações de cor, petéquia. Ainda falando de pele, a gente vai ter alguns problemas que podem ter formação sólida e formação líquida. Formação sólida, a gente vai lembrar dos nódulos, dos tumores, tá? Então, a gente vai ter essas presenças de formações sólidas na pele. Quando a gente tem a formação líquida, vai ser a presença, então, dos abscessos, certo? Aqui é só para falar quais são as alterações que vocês podem observar na pele. Então, foi cor, podem ser formação sólida, formação líquida. A gente pode ter alteração de espessura. Quando a gente fala alteração de espessura, tá vendo esse focinho aqui? Cheio de... como se ele tivesse ressecado. Alguém sabe o nome dessa lesão? Não? Isso aqui chama hiperqueratose, tá? Hiperqueratose é comum, então, no focinho e nos coxins, que é a almofadinha lá dos animais, tá? A hiperqueratose em pequenos animais, principalmente no cão, a gente nunca pode descartar a possibilidade de leishmaniose, tá? Então, leishmaniose, um dos sinais clínicos da leishmaniose é essa hiperqueratose. Além da leishmaniose, na sinomose, a gente também tem essas lesões. Pode falar. Essa semana agora eu atendi um cachorrinho, um pastor com isso daí. Não sabia o nome. Mas eu falei que poderia ser... Não sabia o nome. Eu fui pesquisar, não consegui achar. Daí eu falei para fazer um exame que poderia ser leite e deu positivo. Aí, muito bom a opção. Parabéns. Viu? Então, galera, é mais comum do que vocês pensam, tá? Essa lesão aqui é uma das características de leishmaniose também. Tanto que, dependendo do tipo de exame que você fizer, você pode até fazer um imprint. Vocês já fizeram lá no TVT imprint. É pegar a lâmina, grudar ali, ó, e ver no microscópio. Às vezes você consegue até ver as formas a mastigotas de leishmania desse focinho, tá? Então, esse focinho, essa lesão, ela chama hiperqueratose. Essa hiperqueratose vai estar no focinho e nos coxins, tanto palmares como plantares. A gente também pode ter situações de perdas teciduais e reparação. Aqui, por exemplo, é uma fístula dentária. Lembram lá que às vezes o animal pode ter um tártaro e ali acaba fistulando. Então, isso é uma perda tecidual. Certo? Dúvidas até aqui? Não. Beleza. Daí a gente vai para os nossos anexos cutâneos. Então, os anexos cutâneos vai ter os de origem córnea e os de origem glandular. Então, a gente vai ter os pelos, as garras, as unhas, os cascos. Pareceu aquele negócio lá, né, do Cabeleireira Leila. Unhas, cascos, cornos. Então, galera, isso aqui são os anexos de origem córnea. Pelos, garras, unhas, cascos e cornos. Vamos lá, galera que gosta de dar uma zoada com os cornos aí. Qual é a diferença de chifre para corno? Tem diferença? Tem. Qual que é a diferença? Eu acho que o chifre é a capinha, não é? Como se fosse a capa, assim, a parte de fora. Não. Não.
tô confundindo, já lembrei. Já. Não, qual que é então? Fala pra nós. Não, eu lembrei do outro, desse eu não sei não. Ah, tá bom. O chifre, Ó, o chifre, galera, é quando ele tem chifre ramificação. do ser. Isso, então ele vai ter uma ramificação. Certo? Esse é um chifre. O corno, não. Ele não tem ramificação e ele vai ter uma presença óssea aqui dentro, tá? Aqui tem uma presença óssea. Aqui ele vai crescendo ao longo da vida também, né? Óbvio que o corno também, né? Mas perdeu, né? Nunca mais. Porque tem até a questão de descorna, né? Que vocês vão aprender em cirurgia também. Por isso que tem esse nome, descorna. Então fica fácil. Então o corno está presente então nos bovinos, por exemplo, e o chifre nos cervos e tal. Beleza? Então tem diferença de chifre e corno, tá? A gente vai ter ainda anexos de origem glandular, que daí vai ser então as glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, glândulas anais, que são aquelas glândulas que soltam aquele odor, né, característico, que o pessoal de pequenos faz bastante cirurgia para remoção, porque uma das funções dela é mais lubrificação ali no canal das fezes e tal, mas não tem problema também retirar elas assim. E principalmente as glândulas mamárias, né? Certo? Isso são os anexos. São anexos cutâneos. E aí a gente vai agora para a nossa parte, que realmente é o que importa nessa matéria. Então a gente vai falar de algumas doenças infecciosas na pele. Quando a gente fala de piodermite, de foliculite, furunculose, celulite, geralmente são essas lesões aqui que aparecem, tem um cheirinho característico, tem presença de colaretes epidérmicos, olha que nome bonito, colaretes epidérmicos. Esses colaretes epidérmicos é quando você observa na pele do animal aquelas bolinhas, quando tem umas casquinhas, assim, igual nessa foto aqui mesmo. Isso chama colaretes epidérmicos, certo? Isso é causado por bactérias, certo? A principal bactéria da pele é o Staphylococcus. Lembra? Eu dei uma aula de micro para vocês. Eu falei de Staphylococcus, uma das primeiras aulas de microbiologia. Então, Staphylococcus, ele que é um dos principais responsáveis por todas essas lesões bacterianas na pele, certo? Então, quando você falar assim, se alguém te perguntar, se você atender às vezes um médico, né, que médico que é mais questionador, assim, ele pode às vezes questionar qual que seria a bactéria mais presente na pele, então. Staphylococcus. Staphylococcus é o que mais causa lesões desse sentido, assim, bacterianas na pele. Quando a gente fala de ácaro, então a gente tem a presença das sarnas, né? Que daí a gente vai ter situações de Demodex e da Sarcoptes. Quando a gente fala de Demodex canis, vocês têm que lembrar então que é aquela sarna que ela é alongada, o formato anatômico dela tem o formato de charuto, e ela é aquela sarna que é hereditária. Então ela passa então através da amamentação para os filhotes, tá? Então todos os, por exemplo, tem uma fêmea que ela tem a Demodex, ela vai passar então para os seus filhotes, certo? Isso é fato. Só que ela é uma sarna que ela tem relação com a imunidade do animal. Então, se o animal tiver uma imunodeficiência, essa sarna ela aparece. Ele vai desenvolver, então, os sinais clínicos de demodicose quando ele tiver lesões nessa imunidade, ele tiver uma imunodeficiência, certo? Beleza? Por exemplo, às vezes o animal teve cria. O animal teve cria, baixou a imunidade, o tutor não suplementou o animal. Essa fêmea, galera, passa uns meses assim, ela tá acabada, cheia de lesão, feia, justamente por causa da imunidade, certo? Então, esses animais que previamente vocês diagnosticarem com demodicose, a vida inteira eles vão ter que tomar medicamento para melhorar a imunidade, tá? Então, eles têm que tomar imunomoduladores
para sempre estar com a imunidade 0 bala. Qual das duas sarnas aqui vocês acham que é transmissível para o homem? O ser humano pode pegar demodicose? Sarcópsis. Sarcópsis, tá? Então, Sarcópsis cabe, ela é zoonótica, tá? Então, ela passa para o ser humano. Então, é legal vocês saberem isso, porque no seu diagnóstico, provavelmente, se o tutor chegar falando para você que ele tá com a lesão, que geralmente eles falam, você já vai saber que é Sarcópsis, certo? Porque eles, geralmente, o tutor também fica. A diferença anatômica aqui, digamos, das espécies, que Sarcópsis cabe, ela é mais redondinha, né? Então, ela não tem esse formato de charuto, ela é mais arredondada, certo? Essa questão de parasito. Beleza? E aí a gente vai para os fungos, que são os dermatófitos. Então, a gente tem o micrósporo e o tricófito, beleza? São os fungos mais importantes aí. E a gente não pode esquecer de duas doenças em gatos causadas por fungos também, que é a esporotricose e a criptococose. Geralmente, fala-se, né, que fica contido nas unhas desses animais. Então, às vezes, eles pegam esse fungo através das unhas e eles vão transmitir, então, na hora da arranhadura e de briga entre outros gatos, certo? Então, uma das lesões características em ser humano é essas lesões aqui, e no gato, essas lesões aqui. E ainda, né, os ectoparasitas, como carrapatos, piolhos e whatever. Aqui do lado eu coloquei, ó, doença, essas lesões características de qual doença aqui no nosso estado? Opa. Vocês estão aí ainda? Leishmania? Leishmania, leishmaniose, certo? Então, na leishmaniose, galera, vocês vão atender, vai ter uma gama de sintoma clínico, assim, de pele, certo? Então, na pele vai ter essas lesões crostrosas aqui, vai ter esse afundamento da calota craniana, emagrecimento, onicogrifose, né, que é esse crescimento exagerado das unhas, onicogrifose, certo? Beleza? Então, sempre no nosso estado... Professor. Oi, pode falar. Essa última doença que você falou que fica na unha do gato, eles falavam que pegava na árvore, teve um boato. Isso, da arranhadura, isso também. Pode ser, ele pode ser de arranhar a árvore, ele pode adquirir esse fungo de algum lugar, entendeu? Mas da árvore existe mesmo. Certo? Aí, galera, da leishmaniose, então vocês sempre tem, quando aqui no nosso estado, principalmente, você sempre tem que colocar ela no diferencial para a pele, tá? Não que tudo que vocês atenderem vai ser leishmaniose. Porque tem isso também, né? Às vezes vocês se formam, chega qualquer lesão de pele lá, é leishmaniose. Não é bem assim, tá? Mas vocês sempre tem que colocar leishmaniose no diferencial, certo? Que às vezes o animal ele tem ali uma lesão de pele e ele vai ter a sarna, ele pode ter demodicose, pode ter escabiose, mas ele pode ter uma doença base. E essa doença base pode ser a leishmaniose. Então sempre tem que colocar a leishmaniose em diferencial. E ainda eu tenho algumas doenças que são autoimunes. Aqui, principalmente animais de pequeno porte, né? Então os cães, eles também desenvolvem o lúpus, né? Que é o lúpus eritematoso discoide e o lúpus eritematoso sistêmico, que seriam essas lesões aqui no focinho, que não cicatrizam. E o lúpus e o pênfigo, a sintomatologia clínica é muito parecida. Então, é nessa região do focinho, fica como se tivesse... Como que eu vou usar um termo melhor, assim? Mas como que se estivesse sem a proteção, né? Então, fica ali na carne viva. Eu não queria falar esse termo, mas não pensei em nada melhor. Mas, então, é isso. Fica essas lesões avermelhadas no focinho, descamativas, né? No focinho aqui. E qual que seria o diagnóstico? O diagnóstico também seria a histopatologia, igual a gente falou lá para falar do carcinoma espinocelular. Então, aqui, a histopatologia dá para descobrir.
Essas são doenças autoimunes, então é o próprio organismo do animal que está lutando contra ele, tá? Isso é comum, às vezes vocês vão atender clientes que já passaram por vários lugares, fizeram o exame de leite, porque quando chega assim, né, a primeira coisa que vocês vão pensar é leishmaniose. Não deu leishmaniose, já pensaram em tudo. Faz um isto, galera. Quando chegar um animal desse para vocês, vocês sedam, coletam material aqui, ó, um pedacinho da lesão e manda por histopatologia, que pode ser lúpus. E aí o tratamento é a base de corticoide, né? Desses animais têm que receber corticoide. Doenças neoplásicas. É que eu só vou pincelar aqui, porque tem várias, né? Os lipomas, os mastocitomas, o carcinoma espinocelular ali, ó. Mais uma vez, essa aula de hoje, carcinoma espinocelular, tem que saber, hein? Semana que vem eu vou falar na aula, perguntar, saber. Ó, carcinoma espinocelular, então nessas áreas sem muita proteção, certo? TVT, que vocês já estão cansados de ouvir, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, o que é TVT? Não acredito. Tumor venéreo transmissível. Ótimo, muito bom. Qual que é o tratamento? Quimioterapia. Quimioterapia. O sulfato de vincristina. Ó, sulfato de vincristina. Que orgulho, viu? Ó, uma doença vocês sabem tratar, galera. Ó, que delícia. E qual que é o diagnóstico? Tem que... Ai, caralho. O que tem que fazer para descobrir ou os sintomas que dá? Pode falar, o que você souber. Fala o sintoma. Dá sangramento no nariz, se for no focinho, e se for Ai, cacete. Isso aí também. Nos órgãos reprodutores, né, tal, nos genitais, isso. Isso. É sangramento. Isso. E para descobrir que é TVT mesmo? Tem aquela técnica do imprint lá, do suave, aí olha no microscópio. Ó, muito bom, muito bom. Vocês fizeram, né? E quando a gente faz, aí lembra, né? Que bom. Papiloma, que daí seriam aquelas verrugas, né? Também que aparece, que inclusive o Rodrigo, cadê o Rodrigo? Tá aí? Mandou no grupo, né? Uma vez lá pra gente, dos bovinos lá, papiloma. É um papiloma vírus que a gente chama, né? Que formam aquelas verrugas. Geralmente o tratamento é o quê? Hemoterapia. Autógeno. Hã? O quê? O que você falou? Autógeno? Isso, a vacina autógena também, muito bom. Mas a gente pode fazer essa questão da hemoterapia, né? Coletar o sangue do animal e aplicar nele mesmo. Tem também as situações de linfoma e do hemanjo e o hemangioma e hemangiosarcoma. Esse aqui é o mais tenso de todos, né? Porque são tumores de vaso sanguíneo. Então, pode ter na pele, ele pode fazer migração, então, metástase para outros órgãos, como baço, rim, fígado, enfim. Aí, como doenças nutricionais, entra o caso da fotossensibilização, que daí a gente pode ir, eu creio que eu vou falar disso mais para frente, da fotossensibilização por braquiária, então daí acontece essas lesões ali também, através de doença nutricional. Pode acontecer alguma hipersensibilidade do tipo alimentar, então tem animal que também tem hipersensibilidade, aí ficam as lesões parecidas com isso aqui, só que por isso que até existem rações específicas já hoje em dia que controlam isso aqui. Geralmente a saída para esses animais que têm alergia à ração, ao alimento, a gente usa rações hipoalergênicas. E geralmente essas rações elas usam proteína à base de cordeiro, tá? Então a proteína base é cordeiro que diminui então essa problemática aí de hipersensibilidade alimentar. E ainda posso ter algumas deficiências nutricionais. Beleza. E aí tem esse caso clínico aqui, ó. Vamos ver. É um felino
macho, sem raça definida, de 4 anos, que não foi castrado e é atendido no hospital veterinário com a lesão ulcerativa, não responsiva a tratamentos com antibiótico. Então, beleza. Então, é um gato, né, dessa cor ali que vocês estão vendo, foi atendido no hospital, tem uma lesão ulcerativa, não respondeu com antibiótico, você já usou antibiótico, não resolveu. Qual seria a sua suspeita diagnóstica? Qual a sua suspeita? Carcinoma? De carcinoma. Carcinoma o quê? Espinocelular. Espinocelular. Isso, carcinoma espinocelular. Poderia ser, né? Uma suspeita. E qual exame complementar seria necessário? Biópsia? Biópsia seria o melhor, né? Então você poderia realizar uma biópsia nessa região. Poderia ser uma citologia? Poderia, mas às vezes não vai te ajudar muito, não. Então, o melhor seria a biópsia desse tecido ali para avaliação. Certo? Nossa, 1 hora. Dúvidas, galera? Porque hoje era isso, para não enfiar matéria em vocês. Dúvidas? Não. Não. Não? Tá bom. Nunca tem dúvida. Tô na chamada. Eu tô na chamada. A chamada. Muito bom. Vou imprimir aqui a lista. Ó, hoje temos 22 alunos. O Robson tá aqui só por causa da chamada, Robson? Professor, hoje eu tô morto. Meu Deus do céu. Vocês estão bom? Vocês estão vivos? Tá tudo certo? Galera, tem um povo aí que nunca mais falou. O André Lúcio mesmo, nunca ouvi a voz do André Lúcio mais. Fala um oi aí, André Lúcio. Eu falei, professor. Você falou? Eu vi. Eu falei, do anti-inflamatório, né? Limpar anti-inflamatório e tchau, fui eu. Ah, beleza. Então tá, beleza. Darcilene, Darcilene, manda um oi. Agora é a hora de ver quem tá na aula, não. O povo liga o negócio e A Darcilene tá tomando cerveja ou jogando sinuca. Verdade. Deu certo o estágio lá ou não? Não, professor. Por quê? Ninguém me quis. Vixe, Maria. Lascou, então. Se ninguém te quer assim, ó, menina bonita dessa, imagina esses guri aí. Eu não, professor. Acho que tudo casado Não, não dá. Ela pediu serviço, eu vou arrumar um serviço pra ela aqui. Isso aí. Eduardo, tá por aí? Manda um oi. Eduardo Ajala e o outro Eduardo. É lista de chamada agora, galera. Vocês que se tocaram, né? Eduardo. Ó, os dois Eduardo estão quietinhos. Beleza, tranquilo. João Carlos. O Evander eu sei que tá aí, de boa. Presente. João Carlos, tá tudo bem? Tranquilo? Tô tranquilo, professor. Por que você tá fazendo aula à noite agora? Puxei umas matérias. Pra acabar logo, né? É o jeito, né, professor? Os caras fazem de manhã e à noite, faz tudo. Tá certo. Entendeu tudo? Como é que é o nome da doença do gato branco lá? Travou tudo, professor. Beleza. Gladson, Curtioli. Na escuta. Beleza, Gladson, tranquilo. Jamile, eu sei que tá aí, que ela conversou. Tô aqui. Juliano. Esse tá bêbado. Ô, Juliano, manda um oi. Tá bom. Luiz Felipe Cuevas. Ixi, também não, mano. Luiz, que é esforçado, não tá aí. É pra quê, Marcel. Tô aqui, professor. Tava numa ligação aqui, cortei o áudio. Não, beleza. Entendeu tudo do carcinoma? Sim. Beleza. Marcel? Tô aqui, Luz. Não, aqui quem falou foi o Eduardo, não foi o... Aqui é o Luiz, professor. Beleza, tranquilo. O Luiz tá aqui, sempre. Beleza. Sossegado.
De boa. Marcos tá aí. Matheus. Melissa. Melissa, tá funcionando a internet em Maracaju? Tá sim. Ah, beleza. Então tá bom. Robson, eu sei que tá aí. Rosilene, também tá. Thaisa. Beleza. E Tô tem aqui. um usuário. Quem que é esse último aí? Eu não sei quem que é essa pessoa. Tem eu, professor, Camila. Camila. Não, mas eu sabia que Você tava aí. conseguiu me ouvir? A Thaisa? É, Tô sim. Tranquilo? tranquilo. Boa? Então tá bom, galera. Nenhuma dúvida? Boa noite, querido professor. Boa noite, queridos alunos. Bom descanso, bom final de semana. Se vocês tiverem algum conhecido lá para fazer pós, ó, divulga lá. Fiz um videozinho lá, paguei mico lá, divulga lá. Beleza? Eu tava acompanhando, a hora que você chamou, eu tava numa ligação, tá? Beleza, sem problema. Fica sossegado. Aqui daí corta o áudio. Beleza, de boa. É só para zoar só vocês, só para vocês interagir, pelo menos dar um oi. Fica tranquilo. Falou. A galinha. É uma galinha? Vamos pegar essa galinha para fazer aula de ornito lá, ó, de necrópsia. Beleza, galera. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, professor. Até mais.